Alguns desistiram do curso, outros desistiram só da cadeira. Mas vamos lá. O texto que ficou para o nosso grupo é referente ao estruturalismo, está no livro do Alberto Munari ali, e foca no estruturalismo porque é a corrente metodológica que o Piaget utiliza. Mas tem outros autores que são bastante importantes no estruturalismo. Lá na antropologia a gente tem o Claudio Lévi-Strauss, na linguagem, na linguística a gente tem o Noam Chomsky. Mas o estruturalismo, por ser um método científico, ele perpassa por todas as áreas e vai acabar entrando nessa área da psicologia também. Principalmente na psicologia da educação, já que o Piaget está falando sobre psicologia infantil. Pode passar, por favor. Então, ficou meio ruim de ver. Mas o texto ele é bastante genérico nesse sentido, ele só explica um pouco de como é que funciona o estruturalismo, e no final ele vai falar um pouco do Piaget, que é o objetivo do porquê a gente está tratando isso. Então, para entender o estruturalismo, a gente começa entendendo o que são as estruturas. Porque, uma vez que é um procedimento metodológico e tu tem várias correntes que vão partir do estruturalismo, tem que entender o que é entendido por estrutura, que é talvez a única coisa que tem em comum entre todas as correntes do estruturalismo. Então, as estruturas são compreendidas como os caracteres da totalidade, de transformação e de autorregulação. Ou seja, as estruturas se autorregulam a si próprias e acarretam conservação e fechamento. Estruturas até aceitam o que vem do lado de fora, mas ela tem um corpo próprio, ela se pensa, ela se regula, ela se estabelece. Então, apesar de elas se fechar, elas não necessariamente impedem a entrada de outros elementos. E quando isso acontece, na verdade, é uma confederação, porque a estrutura está em transformação, se ela não tivesse em transformação, ela cairia. Então, ela está sempre em constante transformação. Então, não há anexação, mas com a confederação de estruturas e criação de subestruturas, gerando enriquecimento. Estruturas perpassam o indivíduo também, elas são eternas, digamos assim, elas são anteriores e posteriores ao indivíduo, e o indivíduo vai influenciar ela, assim como ela vai influenciar o indivíduo, e a partir daqui ela se mantém. Por isso as estruturas duram bastante tempo. Ela, apesar de a gente afirmar que ela é eterna, ela não é, mas ela perpassa um período indefinido de tempo. Então, as estruturas são organismos vivos em transformação, caso contrário, perderiam seu sentido explicativo e até mesmo deixariam de existir. Elas são compostas pelo todo. O todo é muito mais que a soma de todos os elementos prévios. Então, como eu falei, ela influencia no indivíduo, o indivíduo influencia nela. A estrutura não é a soma de todos os indivíduos ou de todas as pequenas partes e subestruturas que estão dentro dela. Podem ver o texto é bastante teórico. Estruturas são mais ou menos eternas, anteriores ao indivíduo e posteriores a ele, como eu já tinha comentado. A estrutura o indivíduo e é estruturada por ele. E o ser das estruturas é a sua estruturação, é para isso que ela serve. Né? Pode passar, por favor. Então, tendo isso como o que são as estruturas, a gente vai para o método do estruturalismo em si. Então, ele é um método, ele não é uma doutrina, ele não é uma filosofia. Ele possui muitas vertentes. Entre elas, dois são os aspectos mais comuns de ser visto, que são gerais em toda a corrente estruturalista. São a inteligibilidade intrínseca, ou seja, as estruturas bastam a si mesmas, sem necessidade de interferência de outras para sua compreensão. E há algo de comum em todas as estruturas, apesar de todas as variedades de estruturas, algumas características são gerais em todas elas. Por favor. Então, focando na o estruturalismo dentro da ciência dos homens, porque afinal de contas ela vai até mesmo na matemática. O texto falou uma linguagem matemática que eu, como historiador e sociólogo, não entendo. Eu entendo mais na parte da ciência do homem e psicologia que a gente está estabelecendo aqui, fica mais fácil de compreender também. Então, entrando na ciência do homem, em particular na psicogenética do Piaget, a psicogenética afirma que a consciência não contém mecanismos de onde se retira suas atividades, portanto o conhecimento não é inato, ou seja, o conhecimento não é inato ao ser humano, mas a capacidade de conhecer sim. É isso que estabelece que o homem faça parte, influencie e seja influenciado por essa estrutura. Então, a capacidade de conhecer porém com limitações psicológicas delimitadas pela idade do desenvolvimento sensório, motor e mental. Apesar de ter capacidade de aprender, tu não vai aprender tudo numa sentada só, não vai aprender de uma única vez. Então, tu tem momentos, são plataformas sucessivas, que nem o Alan vai colocar, vou dizer aqui depois. Tu tem oportunidades de aprender conforme a tua capacidade psicológica, mental e epistemológica, conforme a tua idade, como todos os colegas já trabalharam até então aqui. Então, durante o período da vida, por exemplo, tu consegue captar só o que é concreto e vai custar mais tempo,
só talvez com uma idade mais avançada, para tu começar a captar o que é abstrato, o que é metafísico. Então, a inteligência sensório-motora é o desenvolvimento por assimilação e incorporação de objetos anteriores ao esquema próprio. E a aprendizagem, principalmente na fase da infância, vem a partir da imitação. E agora a gente vai discorrer um pouco sobre ela, por favor. Então, a imitação, lembrando lá que o Piaget tem três fases, uma delas é a sensório-motora, a partir da imitação, depois vem as outras que vão ser referidas também. A fase da imitação tu tem ausência ou não da imitação, porque vai ter duas correntes que vão trabalhar com ela. Uma delas diz que a evolução é por plataformas sucessivas, como o Wallon coloca ali, que a imitação não vem antes do segundo ano, da segunda metade do segundo ano de vida da criança, e somente depois dessa idade a resposta da criança deixa de ser um impulso exterior e passa a ser uma tentativa de assimilação exterior. O que ele quer dizer com isso? Que quando uma criança ouve outra criança chorar, ela na verdade não está imitando, e ela começa a chorar também, ela na verdade não está imitando o choro da outra criança a partir da capacidade dela de chorar também, mas sim que está incomodando ela e por isso ela vai chorar. Já a visão do exercício reflexo diz o oposto, que o sinal externo influencia a reprodução do si mesmo. Quando uma criança ouve outra criança chorar, ela vai chorar porque ela pode chorar. Ao passo que uma criança que ouve ouve assobio, por exemplo, ela não vai assobiar porque ela não tem capacidade de assobiar. Já o Wallon vai dizer que não, o assobiar só não incomoda ela, como o choro incomoda. Então nem todo sinal interno é fruto de imitação, pode ser resultado de uma excitação inicial. E se o sinal perdurar, aí a gente vê os primeiros sinais de fato de imitação. Aqui tu consegue testar, digamos assim, se nós estamos falando da evolução por plataformas ou do exercício reflexo. Uma vez que se o choro permanecer, já não tem mais aquele estímulo que incomoda ela já está imitando o choro que ela ouviu de outra criança. Por favor. Na segunda fase, então, a gente tem a imitação esporádica, ela não ocorre frequentemente, aqui a gente já tem uma noção de que ela realmente ocorre. Hoje a gente tem uma assimilação e uma fixação desse aprendizado a partir da imitação. Então, aqui nesse período também, que no texto infelizmente não se refere a partir da fase 1 quais são os períodos de tempo que a gente está delimitando, mas acredito que seja até os 7 anos, porque depois vai entrar outra fase do Piaget que é referente a isso. Então, assimilação e fixação. Ocorrem os primeiros sinais de construção a partir dos esquemas adquiridos, aquilo que tu aprendeu por imitação, tu já começa aos poucos a construir com ele, ou seja, o sinal já repete. E existe um esboço de construção a partir dessa imitação. O choro já passa a ser diferenciado, por exemplo. O choro não só mais longo, mas diferente, para momentos diferentes. A imitação, tu já sabe o resultado, a imitação já diz o que tu pode ganhar com aquilo. Na fase 3, a gente tem uma assimilação e acomodação, que repete de novo assimilação e fixação, é um período próximo um do outro. Ocorrem os primeiros sinais de modificação do sinal apreendido e a reação se torna circular. A imitação dos outros e a imitação de si mesma fica difícil de distinguir. Então tu não sabe se a criança está imitando algo que ela fez anteriormente ou se ela está imitando o sinal do outro. Por favor. Na fase 4 a gente tem uma assimilação imediata, com os esquemas assimilando-se reciprocamente. Então aqui é um pouco mais confuso de entender, mas tu tem tanto a criança estimula o exterior quanto o exterior estimula a criança já. E a gente tem uma assimilação e acomodação distintas. A assimilação e acomodação já não são mais a mesma coisa. Fase 5, imitação e virtudes dos progressos da assimilação. É abstrato demais para mim, eu admito. E na fase 6 a gente tem uma interiorização das acomodações. A partir de agora a criança já sabe tudo aquilo que ela aprendeu por imitação e ela começa a construir. Então a gente constrói de fato, sabe que está construindo. Então a gente vai para outra fase que eu apresento. Então, lembrando ali, a gente começa a entrar agora nos níveis sensórios motores, o conhecimento não é pré-determinado, mas uma construção contínua. Então as elaborações a partir de agora são novas. Tudo é elaborado pelas crianças. Então a gente tem primeiro o momento dos níveis sensório-motores, que é de operações concretas que ocorrem de 7 a 8 anos. Aqui encontra-se as soluções exaustivas com menos raciocínio lógico e espacial. Até a colega mencionou, eu estava mencionando vários colegas mencionaram algumas situações. A criança até consegue resolver problemas, mas encontra um caminho mais difícil, mais analógico talvez, não é direto. No segundo momento, que vai de 9 a 10 anos, as operações concretas desenvolvem-se em um raciocínio espacial em 3 dimensões. Então já passa para um novo estágio, até que chega nas operações formais de 11 a 12 anos,
onde o raciocínio não necessita mais necessariamente do diálogo com operações concretas. O pensamento abstrato começa a se desenvolver, permitindo raciocínios abstratos e compreensão de números não reais. Aqui se refere bastante à matemática. Até então, o exemplo que tu tinha dado lá antes também. A partir daqui, passa de ser... O exemplo só da laranja já não é mais necessário, das maçãs que tinha sido utilizado. Tu já começa a utilizar números abstratos mesmo, só numeração. Por favor. Acho que é isso, na verdade, porque ele passa bem rápido pelo Piaget. O foco do texto é mostrar que existe algo além dele, né, que o estruturalismo é mais amplo e percorre outras áreas também. Mas o texto é bastante abstrato, ele é um pouco difícil de compreender. Obrigado.